Fala Saúde tira suas dúvidas sobre o câncer de próstata. E quem responde sua pergunta é o médico João Frederico, urologista oncológico. Boa tarde, doutor. Muito obrigada pela presença. Já temos algumas participações e uma delas a gente começa com a Nasa Silva. E também é parecida a pergunta do Walter lá de Salinas. Quais são os sintomas do câncer de próstata? O câncer de próstata, nas fases iniciais, ele não traz nenhum sintoma. Quando ele se apresenta já com alguns sintomas, com sintomas de doença disseminada, então doenças ósseas, sintomas miccionais, dificuldade na hora de urinar, dificuldade na hora de esvaziar a bexiga, isso não são sintomas ligados ao câncer de próstata, mas devem ser indicados à procura do urologista, porque tem outras doenças da próstata que também podem ocasionar, não só o câncer de próstata. O Jorge Lourenço, lá da Marambaia, a gente aproveita esse tema porque estamos no Novembro Azul, mês de conscientização, de alerta, e ele fala justamente sobre esse alerta. Se existe um alerta, algo mais assim importante para se levar em conta em relação ao câncer de próstata, ou seja, já quando o quadro já é mais avançado, né, doutor? O principal alerta realmente é quebrar o preconceito. O principal alerta fica para os homens acima de 50 anos, todos deveriam procurar o urologista uma vez por ano para que sejam realizados exames de rastreamento. Aqueles que têm história familiar, procurar a partir dos 45 anos fazer o segmento com o seu urologista. O Antônio Rocha de Marituba pergunta se há uma outra forma de tratamento para o câncer de próstata que não seja a cirurgia. Sim, temos a cirurgia, que é a principal forma de tratamento, mas temos também a radioterapia externa conformacional e nós temos também a braquiterapia. Outras formas de tratamentos, como quimioterapia ou bloqueio hormonal, ficariam para doenças já em estado avançado, doenças metastáticas. O Luca, do bairro da Condor, diz que tem 35 anos e pergunta se precisa fazer o exame da próstata porque os dois avós dele tiveram o câncer de próstata. A partir dos 45 anos são as recomendações da Sociedade Brasileira de Urologia àqueles pacientes que têm história familiar. No caso do Lucas, a partir dos 45, ele deve realmente iniciar os exames. Ele ainda pode esperar mais 10 anos, já que ele ainda está com 35, mas é importante essa consciência, né? Com certeza. Sabe que tem casos na família, Isso. Ou seja, ele sabe que precisa se cuidar ainda mais. Ótimo, ele está atento, já com 35 anos, ele já está atento às campanhas e justamente cuidando da própria saúde. O Paulo, lá de Bujaru, já pergunta se uma pessoa com 25 anos corre o risco de ter câncer de próstata. Isso é extremamente raro, raríssimo. Então, para ele, realmente, ele não tem indicação de rastreamento, só mesmo a partir dos 45, se tiver história familiar. Caso contrário, só a partir dos 50, mas com 25, não. O Wagner, de Castanhal, pergunta em relação à libido, se o paciente pode ficar com falta de libido. Sim. Após o tratamento do câncer de próstata? Sim. Depende do tratamento. Nas doenças metastáticas, onde ocorre o bloqueio hormonal, isso pode ocorrer. Ele perdeu a libido porque é bloqueada a produção da testosterona, que é o hormônio principal que dá o desejo sexual. Francisco Maia do Marajó pergunta se o exame é feito pelo toque ou há outro procedimento, se tem como fazer pelo sangue, doutor. Tem muita gente que fica em dúvida em relação aos exames, a preconceito, tem gente que só quer o de sangue, não quer fazer o exame de toque. Como é que funciona, doutor? O que a medicina hoje recomenda mesmo? Hoje, o que nós temos de melhor para que a gente possa fazer o diagnóstico é a associação PSA, que é o exame de sangue, mais o exame digital da próstata. Existem alguns pacientes que precisam, algumas vezes, de alguns exames mais específicos. No caso, se tiver o PSA alterado ou o toque alterado, estaria indicada a biópsia de próstata. Mas, inicialmente, o PSA e o toque nos pacientes acima de 50 anos, realmente todos. E o paciente que, repetindo mais uma vez, acima de 45 anos, tem história familiar. Mas o Novembro Azul, o que ele busca realmente é a quebra do preconceito. Que realmente nós possamos disseminar a ideia de que o homem precisa buscar a saúde, porque hoje a expectativa de vida do homem é menor do que a mulher em cerca de 7 anos, e um dos fatores é justamente o preconceito. Então é preciso quebrar e a gente aproveita, hoje é o último dia do mês de novembro, mas o ano inteiro as pessoas precisam ter essa consciência, né, doutor, de se cuidar, buscar o tratamento e qualquer alteração, realmente correr para o médico. O ideal é que sim, o principal objetivo da campanha é a conscientização. E a gente sempre lembra que as mulheres hoje são responsáveis por levar quase 60% dos homens aos consultórios. Então, assim, a conscientização feminina é muito cedo, desde a juventude. O homem ele precisa buscar um pouco mais, se cuidar,
não só do ponto de vista urológico, não só o câncer de próstata, mas que também os homens, outras doenças. Negligenciam em todas as áreas, né, da saúde, Exatamente, assim, porque nós temos também, não só temos as doenças da próstata, nós temos as doenças coronarianas, né, o sedentarismo, a alimentação desequilibrada, isso também leva a outros problemas que também levam ao comprometimento da produção e até mesmo da qualidade de vida e da vida do paciente. Doutor, a gente volta daqui a pouco a conversar mais. Olha só, tem mais Fala Saúde daqui a pouco aqui no JL1 e você ainda não enviou a pergunta? Mande para a redação, os contatos você já está vendo aí na sua tela. Daqui a pouco a gente volta respondendo a sua pergunta aqui no Fala Saúde. A gente continua o nosso Fala Saúde de hoje sobre o câncer de próstata. Quem responde a sua pergunta é o médico João Frederico, que é médico urologista oncológico. Doutor, temos mais participações aqui. O Manuel, lá de Ananindeua, diz que o pai teve câncer nos rins e ele gostaria de saber se em outros tipos de câncer ele deve ficar atento com o exame a partir dos 45 anos de idade. No caso específico, o câncer de rim, ele já é um tumor bem silencioso, realmente esse não tem uma faixa etária específica, mas nós sabemos que através de exames de rotina, por exemplo, um ultrassom do abdômen, seria possível você identificar massas renais que deveriam ser investigadas às vezes com um exame mais específico, como tomografia e ressonância. O Carlos gostaria de saber se sente um pouco de dor. Se é o caso de procurar um médico, ele está com 50 anos. Eles só não especificam onde a dor, a gente quer acreditar que pode ser na área onde o câncer de próstata pode se desenvolver. O caso dele ter dor na região pélvica, especificamente a gente não pensaria em primeira hipótese no câncer de próstata, mas nós temos outros problemas da próstata, principalmente a hiperplasia prostática benigna, que poderia dar sintomas miccionais, dificuldade miccional e até mesmo dor ao urinar. O Celino, do bairro da Cremação, queria saber se a biópsia pode prejudicar ainda mais o câncer. Na verdade, não. Na verdade, ela vai nos diagnosticar o câncer. Ela não faz com que esse tumor aumente a velocidade de crescimento ou se dissemine por causa da biópsia. Hoje é um procedimento bem seguro quanto à questão de disseminação e realmente com ele é que a gente vai poder fazer o segmento e o tratamento adequado para esses pacientes que venham a ter biópsia com confirmação do diagnóstico. A Joelma de Salinas pergunta se uma pessoa com diabetes, um homem diabético, ele é mais propício ao câncer de próstata? Não, nem hipertensão, nem diabetes ou outras doenças realmente estão associadas em aumento da incidência do câncer de próstata. Na verdade, o diabetes não controlado acaba piorando a qualidade de vida desse paciente, mas não em relação ao câncer de próstata. A Djalma, lá de Garapé-Miri, diz que pós-cirurgia o paciente se pergunta se depois da cirurgia o paciente fica com incontinência. E se qualquer aumento da próstata é maligno, é considerado já câncer? Aumento do volume da próstata é associado principalmente à hiperplasia benigna da próstata e não ao câncer de próstata. E quanto à incontinência pós-cirúrgica, isso é um risco que pode ocorrer em qualquer forma de tratamento, tanto no procedimento cirúrgico quanto na radioterapia. Isso vai depender de alguns fatores como idade, tamanho do tumor, localização e extensão de comprometimento dessa lesão. A Bruna diz que o pai está com 56 anos, nunca fez o exame e queria saber se isso pode prejudicá-lo no futuro. É a Bruna Ramos, do Ico Iguajará. O ideal para ele é que ele já procurasse já, não só no futuro, né? Porque a partir de 50 anos ele já deveria estar fazendo os exames. Então, o ideal é que orientasse para que ele procurasse o urologista, para que ele fizesse os exames agora, para que a gente possa ter realmente um diagnóstico da situação atual dele. Doutor, a gente continua daqui a pouco a nossa conversa no G1 Pará. Obrigada pela presença aqui no JL1, mas ele continua daqui a pouco para responder a sua pergunta no nosso site, o G1 Pará, a partir das 2 horas da tarde. Então, se a sua pergunta ainda não foi feita, acesse lá que você vai ver a sua resposta. E vote também no assunto da próxima quarta-feira, entre transtorno de déficit de atenção ou psoríase. Participe pelo aplicativo Você na TV Liberal.